série de mensagem Não um Fã. The purpose for this series is not only to talk about what it means to be a committed follower, completely committed follower of Jesus. O propósito não era apenas para mostrar o que significa ser um seguidor completamente comprometido com Jesus, The purpose is for us to become one. mas também para que nós nos tornamos um. It is my desire that every single one of us É meu, understand and become a completely follower of Jesus. é meu desejo que cada um nesta manhã possa realmente ser um seguidor completamente comprometido com Jesus. For the last 3 weeks, Pastors Todd and Max and the pastors in San Jose and also in San Rafael have been talking to you what it means to be a follower of Jesus. Nas últimas 3 semanas, Pastor Todd, Pastor Max e os pastores nas congregações têm falado sobre o que é realmente ser um seguidor de Jesus. We also are using our Wednesday night connection groups to talk about it. E também nós usamos as quartas-feiras à noite para falar nos grupos de conexões sobre esse assunto. I want to conclude the series on Sundays today, Eu quero concluir a série neste domingo, although we're going to still talk about it on Wednesdays for the next 2 Wednesdays. mesmo que nós vamos continuar falando sobre o assunto nas próximas 2 quartas-feiras. 5 weeks ago, I started preaching the series, and we went to the book of John, chapter 6. 5 semanas atrás, eu comecei a série e nós começamos a falar sobre João capítulo 6. So we're going back to John chapter 6. So if you want to open your Bibles or your Bible apps, we're going to read quite a bit in the book of John chapter 6. So get ready for us to look at the scriptures today. Nós vamos voltar no livro de João capítulo 6, e se você tem uma Bíblia pode abri-la, ou se você tem um aplicativo também pode usá-lo. We're going to look at Jesus' discussion about what being a follower is in John chapter 6. Nós vamos olhar e discutir sobre o que Jesus realmente pensa nas pessoas que seguem-o. But to begin, let's look at 2 verses in chapter 6 as our text this morning. Para começar, nós vamos olhar 2 textos no capítulo 6 como texto nosso desta manhã. The verses are up for you, verses 16 and 67. Don't look at your Bible apps. Let's look on the screens. I want everybody to read together 16 and 67 in English together. From that time, many of his disciples went back and walked with him no more. Then Jesus said to the 12, "Do you also want to go away?" Now everybody read it in English, and everybody here is very smart and intelligent, so we're going to read in the language that the angels worship God with. Portuguese together now. Ok? Em português todos juntos. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Now we try to do it also in Spanish, and some people say that Spanish is the language of heaven. I believe that Spanish is when you don't know how to speak well Portuguese, you end up speaking Spanish. And I'm only saying that because Pastor Mario is not here. I don't see him, so I can get away with it. So let's do it Spanish now together. I'm going to butcher it, but let's try it. En español. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Isn't that beautiful? Heaven is going to be a beautiful place. Não é lindo? O céu realmente vai ser um lugar muito lindo. So Jesus calls his disciples.
Então Jesus chamou os seus discípulos. He often called them apart for a DTR talk. Remember DTR? Determine the relationship. Eles sempre chamaram-os à parte e conversava com eles. Conversa com eles. DTR significa determine a relação. Remember the first message? You don't only want to date somebody, you want to know if that person is going to be committed. Você se lembra da primeira mensagem? Você não simplesmente vai conhecer uma pessoa, mas você quer que ela esteja completamente comprometida. Yesterday we had a beautiful wedding here at the church. Ontem nós tivemos um casamento lindo aqui na igreja. Sister Anna and brother Edivan got married. Irmã Ana e irmão Erivan se casaram. It was beautiful. Foi lindo. And I've been working with them for the last 6 or 8 weeks, preparing them for this time. Eu trabalhei com eles 6 ou 7 semanas atrás, preparando eles para esse momento. Since they are not here today, Desde que eles não estão aqui hoje, and nobody's going to tell them what I'm going to say, ninguém vai dizer o que eu vou te falar. the first time they came in, A primeira vez que eles vieram aqui, she was not sure that that's what she wanted. ela não estava seguro que realmente é isso que ela queria. He was ready. Ele estava pronto. He wanted to get married the next day. Ele queria se casar no próximo dia. But she said, I'm not sure. Mas ela disse, eu não tenho certeza. I need to pray. Eu preciso de orar. I need to make sure. Eu tenho que ter certeza. So I gave them 2 weeks. E eu dei a eles 2 semanas. I said, determine the relationship. Determine a relação. So they came back. E eles voltaram. And she was more excited than him. E ele estava muito mais entusiasmado do que ela. They were ready. Eles estavam prontos. So yesterday when we had the wedding, E ontem, quando nós tivemos o casamento, so we had the vows and the pledges. nós tivemos as promessas e os Votos. votos. And then I said, now you may kiss the bride. E eu disse, agora você pode beijar a noiva. And she was very beautiful. E ela estava muito linda. So he really did a good job with the kiss. E ele realmente fez um bom trabalho I had to tell them, beijando-a. hey, come on, quiet down. Eu tive que falar para eles, não, calma um pouco. They were ready for a committed relationship. Eles estavam prontos para uma relação de compromisso. Now, when you do a pledges and you exchange vows, Quando você faz uma promessa e você troca votos, so you say to the bride, você diz para a noiva, I'm going to be faithful to you eu vou ser fiel a você until the end of my life. até o final da minha vida. I'm going to forsake others. Eu vou abandonar outros I'm going to be faithful to you. e eu vou ser fiel a você. Now, what if Agora, e se Edvan would say, Edivan dissesse, I'm going to be faithful to you eu vou ser fiel a você on Sundays aos domingos and on Wednesdays, e nas quartas, but every other day, mas os outros dias I want to have my own life. eu quero ter a minha própria vida. Do you think she would get married? Você pensa que ela se casaria com ele? Josie would be stuck still. Josi estaria stuck. By the way, Josie is the son-in-law. He was ready for her to leave. A propósito, Josi era o seu genro e ele estava já pronto para despachá-la. He had to say, Ele teve que dizer, I'm going to be faithful to you for the rest of my life. eu vou ser fiel a você para o resto da minha vida. The same thing goes for her E a towards mesma him. coisa também aconteceu com ela. Some people, Algumas pessoas, they want to serve Jesus on certain days. eles querem servir a Jesus em alguns dias especiais. Jesus, Sunday morning, we're okay. Jesus, no domingo de manhã nós estamos aí. Wednesday night, yeah, once in a while. Quarta-feira, algumas vezes nós estaremos aí. But Monday through Friday, it's my own life. Mas de segunda a sexta, a minha própria vida. Jesus, Jesus, you can take care of my family, você pode cuidar da minha família, but not my money, mas não o meu dinheiro, not my friends. não meus amigos. See, Jesus was not interested in
partial commitment. Jesus não está interessado em comprometimento parcial. He wanted full commitment. Jesus quer comprometimento completo. So in Mark chapter 8, verse 34, E Marcos capítulo 8, verso 34, Jesus calls his disciples Jesus chama os seus discípulos and he says to them, e ele diz para eles: whoever wants to be my disciple must. Say with me, must. Whoever wants to be my disciple, everyone, must deny themselves and take up their cross and follow me. Se alguém quiser ser meus discípulos, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Matthew 10:38. Mateus 10:38. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. So Jesus then calls his disciples Então Jesus chamou seus discípulos and he said, e disse: do you want to go away? vocês querem ir embora? Are you in or are you out? Você está dentro ou está fora? See, that is the purpose of this series. Este é o propósito dessas séries. Are you in or are you out? Você está dentro ou você está fora? Are you a committed disciple or just a fan? Você é um discípulo comprometido ou somente um fã? I don't have to talk to you about what a fan is, Eu não preciso de falar para você o que é um fã, because Pastor Todd and Max explained to you for the last 3 weeks. porque pastor Todd e o pastor Max já explicou isso nas semanas passadas. We are seeing it every Wednesday. Nós todas as quartas-feiras estamos aqui. So today is a decision time. Hoje é um dia de decisão. What do you want to be? O que você quer ser? A fan Um fã or a follower? ou um seguidor? Jesus is asking all of us, Jesus está perguntando a todos nós: are you in você está dentro or are you out? ou você está fora? He's asking all the student ministries, all the youth. Ele está perguntando para todos os jovens, para todos os que estão aqui. He's asking the men and the women. Ele está perguntando aos homens e às mulheres. A couple months ago when we started this series, O mês passado, quando nós começamos essa série, in my office, Pastor Todd and Max came to me and we were praying about the series. pastor Todd e pastor Max veio ao meu escritório e nós estávamos orando sobre essa série. So the three of us prayed over it. E nós três oramos sobre isso. And we said, God, give us a church of committed followers. E nós oramos: Senhor, nos dá uma igreja com seguidores comprometidos. This is my prayer, Esta é a minha oração, that at the end of the series, que no final desta série we become followers of Jesus. nós tornemos seguidores de Jesus. Jesus is not interested in fans. Jesus não está interessado em fãs, He wants disciples. ele quer discípulos. Now, before Jesus asked the question, Mas antes de Jesus perguntar essa pergunta: do you want to go away? você quer ir embora? The reason he asked A razão que ele perguntou, is because the verse says porque o verso diz that many disciples, look what it says, verse 67. From that time, many of his disciples went back and walked with him no more. Porque ele disse que muitos dos discípulos caminharam para longe, ficaram distante e nunca mais voltaram. So the reason for the question A razão pela pergunta, is because many disciples decided to go away. porque muitos discípulos decidiram ir embora. So Jesus then, because of that, Jesus então, por causa disso, says, are you in or are you out? ele disse: você está dentro ou está fora? Now, who were these disciples who walked away? Quem eram esses discípulos que foram embora? John chapter 6. Open your Bibles. João capítulo 6, abra a sua Bíblia. Now, notice that in verse 66 it says that they were disciples. Note que no verso 66
Eles eram discípulos. So they looked like followers, Eles pareciam com seguidores, but they were fans. mas eles eram fãs. Now, I want you to understand this. Eu quero que você entenda isso. Many fans Muitos fãs look like followers, parecem discípulos. talk like followers, Fala como seguidor, but they are not followers. mas eles não são seguidores. Just because you say that you are a disciple, it doesn't mean you are. Não somente porque você diz que você é um discípulo, não significa que você é. So they were called disciples, Eles eram chamados discípulos, but they were actually fans. mas na realidade eles eram fãs. Look at verse 2, chapter 6. Olhe no verso 2, no capítulo 5. We find them for the first time there. Nós encontramos eles pela primeira vez lá. This is what it says. Isso é o que diz. A great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. E uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele tinha realizado, curando os doentes. So they are not called in verse 2 disciples. They are not called in verse 2 disciples. Eles não são no verso 2 chamados discípulos. They are called crowd or multitude. Eles são chamados multidão. Now, why are they following Jesus? Por que eles estão seguindo a Jesus? Are they following Jesus because of his teaching? Ele está seguindo Jesus por causa dos seus ensinamentos? Are they following Jesus because they are willing to sacrifice? Eles estão seguindo Jesus porque eles realmente estão desejosos, estão dispostos a sacrificar? No. Não. Verse 2 says, O verso 2 diz: they were attracted to Jesus because of the signs. eles foram atraídos a Jesus devido aos sinais. Because Jesus was healing people. Porque Jesus estava curando pessoas. So they were after what Jesus could do for them, Eles estavam atrás do que Jesus podia fazer por eles. not because of what Jesus was for them. Não porque o Jesus era para eles. See, I have a problem when we make it, and I believe that we talked about that on Wednesdays. Eu tenho um problema quando nós vamos falar isso no próximo We talked quarta-feira. already Nós about it. falamos sobre isso já nas quarta-feiras. See, when we make Jesus very cheap, Quando nós fazemos Jesus muito barato, when we make church like a business, quando nós fazemos igreja como negócio, you know, come because Jesus is going to heal you. venha porque Jesus vai curá-lo. 7 weeks for you to get your blessing. 7 semanas para você conseguir a sua bênção. Let's begin a campaign so you can receive more from Jesus. Nós vamos começar a campanha e você vai receber mais de Jesus. So people want to serve Jesus Pessoas querem servir a Jesus for the miracles. por causa dos milagres. And if you want to serve Jesus because of what he can do for you, Se você quer servir a Deus devido ao que Ele pode fazer por você, you will probably not last. e talvez você não vai resistir. Please don't misunderstand. Please Por don't favor, misunderstand. não me entenda mal. Jesus will do a lot for us. Jesus vai fazer muitas coisas por nós. But even if he doesn't, Mas mesmo que Ele não faça, we're still going to serve him. nós vamos continuar servindo Ele. Amen. Amém? Remember Lembre-se. remember the 3 Hebrew children Vocês se lembram dos 3 crianças hebreias? when they were in Babylon, Quando eles estavam na Babilônia. when the king said, Quando o rei disse: you need to worship me. você precisa de adorar-me. If you don't worship me, Se você não me adorar, I'm going to put you in the fire furnace. eu vou te colocar na fornalha de fogo. And they said, E ele disse: eles we are disseram, not going to serve you. nós não vamos servir a você. Our God is able to deliver us from your hand. Nosso Deus é capaz de livrá-lo das suas mãos. But if he doesn't want to do it, Mas se ele não quiser fazer, we're still going to serve you. nós vamos continuar servindo ele. How many of you believe that Jesus heals? Quantos aqui acreditam que Jesus cura? How many of you believe that Jesus performs miracles? Quantos aqui acreditam que Jesus faz milagres? How many believe that Jesus multiplies our finances? Quantos aqui acreditam que Jesus multiplica a nossa finança? But if he decides not to do it, Mas se ele decidir não fazer, we're still going to serve him. nós vamos continuar servindo ele. That's what a follower is. É isso que é o seguidor.
So these people were following Jesus because of the signs. Essas pessoas estavam seguindo a Jesus devido aos sinais. And then Jesus performs another sign. E Jesus realizou outro milagre. They were hungry, Eles estavam com fome and Jesus then multiplied the bread and the fish. e Jesus multiplicou o pão e o peixe. So the next verses we have the multiplication of the bread and the fish. No próximo verso nós temos a multiplicação dos pães e dos peixes. 5,000 men, 5.000 pessoas, women and children. mulheres e crianças. So probably 15, 20,000 people Talvez 15 ou 20.000 pessoas experienced a miracle. experimentaram o milagre. So Jesus did something beautiful. Jesus fez algo extraordinário. But Jesus was not impressed with the numbers. Jesus não estava impressionado com números. Jesus wanted commitment. Jesus queria compromisso. So he tells his disciples to go to the other side of the lake. Ele deixou e foi para o outro So lado. the disciples went to the other side of the lake. Os discípulos foram para o outro lado do lago Jesus goes to pray. e Jesus foi orar. And then in the middle of the night, E no meio da noite, Jesus then goes to them and he walks on the water. e eles foi até eles e caminhou na água And he gets to the other side of the lake. e foi do outro lado do lago. So these people Então essas pessoas are looking for Jesus. estão procurando Jesus. Look with me, please, to verse 24. Olha comigo no verso 24. It says that once the crowd realized that neither Jesus nor his disciples were there, they got into the boats and went to Capernaum in search of Jesus. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, eles entraram nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. They looked like disciples. Eles pareciam discípulos? They looked like followers. Eles pareciam seguidores? It says that they were in search of Jesus. Disse que eles foram procurar Jesus. They sounded like Eles followers. pareciam seguidores. Look at verse 28. Olhe no verso 28. They even want to do God's work. Eles até mesmo queriam fazer o trabalho de Deus. They asked Jesus, Eles pediram a Jesus: what must we do to do the works God requires? o que devemos fazer para fazer as obras de Deus? See, my point is, Meu ponto é, they looked and sounded like followers. eles pareciam e falavam como seguidores, But they were fans. mas eles eram fãs. And Jesus knew their hearts. E Jesus conhecia os seus corações. Jesus knew that their motives were wrong. Jesus conhecia que seus motivos eram errados. So Jesus, Então Jesus, verse 26 in your Bible, verso 26 na sua Bíblia, por favor. he knows exactly why they are after Jesus. Exatamente porque eles estavam procurando So Jesus. Jesus says, very, very truly I tell you, you are looking for me, not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. A verdade é que vocês não estão me procurando, não porque viu os sinais que realizei, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. See, fans follow Jesus just because what Jesus can do for them. Fãs seguem Jesus porque eles querem alguma coisa dele. They are not willing to be committed, completely followers. Eles não estão totalmente desejosos, compromissados em seguir a Jesus. Fans will follow Jesus as long as it does not require sacrifices and changes. Fãs vão seguir a Jesus desde que não mudanças e sacrifícios da parte deles. I don't know if you read the email Todd and Max sent this morning. Eu não sei se você leu o e-mail que o pastor Todd e Max enviou a vocês nesta Every manhã. day you get an email, you're supposed to read it. Todo dia você recebe um e-mail e você deve ler. And we know the ones who open and the ones who do not. Nós sabemos quem abre os e-mails e quem não abre os e-mails. So half of you are in trouble. A metade de vocês estão em problemas. So in email today, No e-mail hoje, it was quoted the passage in Luke.
nós temos a passagem de Lucas, when Jesus said, "Come and follow me." quando Jesus disse, venha e segue-me. And the guy said, "I will follow you, but first." E o rapaz disse, eu vou te servir, mas primeiro I got to do something else. eu tenho que fazer alguma coisa. See, fans are not willing to give it completely. Fãs não estão dispostos a dar completamente. So Jesus answers. E Jesus the man, respondeu, "No one puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God." ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. So Jesus then challenges people if they are going to be followers. E Jesus está desafiando as pessoas para saber quem é realmente seguidor ou fã. So these people who sounded like followers, Essas pessoas pareciam fãs they said, "We're going to get out of here." e eles disseram, nós vamos embora. So they turned back and no longer followed Jesus. Eles foram embora e largaram de servir a Jesus. Now I have a question for you, Eu tenho uma pergunta para você, because that is very important in light of communion today. porque isso é muito importante em relação à ceia hoje. Why they went, what made them decide to turn back? O que é que fez eles voltarem? Go with me to verse 60. Vá comigo no verso 60. On hearing it, many of his disciples said, "This is a hard teaching. Who can accept it?" Ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportar? So what made them turn back O que fizeram eles voltarem was the teaching of Jesus. era o ensinamento de Jesus. They said, Eles disseram, "Too hard. muito difícil. Who can accept it?" Quem que pode realmente receber essa palavra? Now, the Greek word hard A palavra grega para duro, is skleros. skleros, It does not mean hard to understand, não significa difícil para entender, but hard to accept. mas difícil para aceitar. It's not hard because they could not understand. Não era difícil porque eles não podiam entender. It was hard because they could not accept. Era difícil porque eles não podiam aceitar. The Message version of the Bible translates this way: "This is tough teaching, too tough to swallow." A versão da Bíblia, a mensagem, traduz esse texto assim: dura é essa palavra, difícil de engoli-la. Too tough to swallow. Muito difícil de engoli-la. So hard to accept. Muito difícil de aceitar. Now, what was it so hard? Por que era tão difícil? It was Jesus teaching on the Eucharist, Jesus estava ensinando sobre a Eucaristia, about the Lord's Supper, sobre a ceia do Senhor, about communion. sobre a ceia. Now, this is so interesting. Isso é muito interessante. Matthew, Mark, and Luke, Mateus, Marcos e Lucas, they all talk about the Last Supper. todos eles falaram sobre a última ceia. So when we want to read about the supper, the Last Supper, we have to read Matthew, Mark, and Luke. Quando nós queremos ler sobre a última ceia, nós temos que ler Mateus, Marcos e Lucas. John does not mention the Last Supper. João não menciona a última ceia. There is a reason for that. E há uma razão para isso. When John wrote the book, Quando João escreveu o livro, everybody had already read Matthew, Mark, and Luke. todo mundo já tinha lido Mateus, Marcos e Lucas. So John does not want to repeat himself. João não queria repetir a si mesmo. John is writing 70 years after the fact. Ele estava escrevendo 7 anos depois do fato. He's not interested in details. Ele não estava interessado em detalhes. He is interested in meaning. Ele estava interessado no significado. Even though the Last Supper is not mentioned in the book of John, Mesmo que a última ceia não é mencionada no livro de João, the Last Supper is the key of the book of John. a última ceia é a chave para o livro de João. That's why
E aí por quê? John is the only one that mentions the water turning into wine. João é o único que menciona a água tornando-se em vinho. John is the only one that mentions Jesus saying, I am the bread. João é o único que menciona Jesus falando. To John, Para João, the Last Supper, a última ceia, the meaning of it, o significado disto, the Eucharist, a Eucaristia, was the most important thing in Jesus' ministry. era a coisa mais importante no meio de Jesus. So the key of chapter 6 A chave do capítulo 6 is the teaching of Jesus about him being the bread and him being the wine. é o ensinamento de Jesus dele sendo pão e dele sendo vinho. So Jesus then says, this is the meaning of the Eucharist. E Jesus disse: isto é o significado da Eucaristia. I am the bread of life. Eu sou o pão da vida. Look at verse 35. Olha o verso 35. Jesus, then the crowd asked for a sign. E a multidão pediu um sinal. Then Jesus declared, E Jesus declarou: you want a sign? você quer um sinal? Do you want to know the meaning of everything? Você quer saber o significado de tudo? I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Verse 51. E o verso 51. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. The bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. So the body of Jesus, the flesh of Jesus, is the bread. O corpo de Jesus, a carne de Jesus é o pão. And his blood, E seu sangue, that represents life, que representa a vida, is represented by the wine. é representado pelo vinho. Now I want you to see this, please. Eu quero que você veja isso, por favor. Everyone, verses Todo mundo. 53 and 50 through 57. Versos 53 a 57. I'm going to read the whole part, Pastor, then you read it in Portuguese, 53 to 57. I want you to see it. Jesus said to them, very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. For my flesh, 55, is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. Just as the living Father sent me, I live because of the Father. So the one who feeds on me will live because of me. Let's read that in Portuguese. Jesus disse-lhes: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. They understood exactly what it meant. Eles entenderam exatamente o que eles queriam dizer. And this is what made them go away. E isto é o que fizeram eles ir. Now, for us, it's hard to understand what it means. Para nós é difícil entender o que isso significa. Because we don't live in a society that performs animal sacrifices. Porque nós não vivemos numa sociedade em que realizamos sacrifícios
de animais. But they understood it. Mas eles entenderam. Very important that you get this. Muito importante que você entenda isso. In a society where there was animal sacrifice, Numa sociedade onde havia animais como sacrifício, whether you're giving it to the one true God or to the gods, não interessa para quem você dava o sacrifício, se era para o verdadeiro Deus ou para outros deuses, the meaning is the same. o significado é o mesmo. When you give the offering to God, Quando você dá a oferta a Deus, God becomes part of the offering. Deus se torna parte da oferta. That's why Isto porque the offering had to be burned completely. a oferta tinha que ser queimada completamente. Nobody could eat it. Ninguém podia comer. The only people who could eat it, A única as pessoas que poderiam comer, if they were special offerings, se eram ofertas especiais, were the priests, eram os sacerdotes, because they believed porque eles acreditam. when you eat the sacrifice, Quando você come o sacrifício, you are eating God Himself. você está comendo Deus propriamente dito. God is coming into you. Deus está entrando em você. You never live anymore Você não vive mais on your own. na sua própria vontade. It's God in you. É Deus dentro de você. That's why the Catholic Church, E é isto porque a Igreja Católica, they believe that Eles every time you acreditam take the Eucharist, que cada vez que você participa da ceia, the bread, it doesn't represent the body of Jesus. o pão não representa o corpo de Jesus. They believe it's the very body of Jesus. Eles acreditam que é o próprio corpo de Jesus. Now, there are reasons why I believe they are wrong. Há razões porque eles estão errados sobre isso. But they Mas- have a point. Temos aí um ponto. It's more than a symbol. É mais do que um símbolo. See, when Paul says in Quando Galatians Paulo 2, diz em Gálatas, chapter 2, verse 20, verso 2, capítulo 2, verso 20, which was part of the email today as well. que era parte do e-mail hoje. It's no longer I who live, but Christ lives in me. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. And then he says, and the life I now live in the body, I live because of Jesus. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. To eat the bread and drink the blood Comer o pão e beber o vinho meant that you die for yourself. significa que você morreu para si mesmo. Now Jesus lives in you. E Jesus vive em você. See, communion is more than just celebrating the death of Jesus A ceia é mais do que celebrar a ação da morte de Jesus and his resurrection. e a sua ressurreição. Every time you take communion, Toda vez que você toma a comunhão, you are declaring, você está declarando: Jesus died Jesus morreu and I died e eu morri for my sins. para meus pecados. Jesus resurrected Jesus ressuscitou and now he lives in me. e agora ele vive em mim. I have to be totally committed to him. Eu tenho que estar totalmente comprometido com ele. It's not my life anymore. Não é a minha vida mais. It's Jesus living through me. É Jesus vivendo através de mim. Amen. And the fans said, A série no, and the fans said, e o fã disseram: we're out of here. onde você está? We are out of here. This is too hard. Vamos sair daqui, isso é muito difícil. See, that's the question God is making for us today. Esta é a pergunta que Jesus está fazendo para nós nesta manhã. Do you want to be a follower? Você quer ser um seguidor? A follower means fully committed. Um seguidor significa totalmente comprometido. And Jesus says, if you want to go away, go away. E Jesus disse: se você quer ir, pode ir. I just want those who want to be followers. Eu somente quero aqueles que querem ser seguidores. To conclude, Para concluir, this is how Peter answered Jesus' question. essa é como Pedro respondeu a Jesus sua pergunta. Jesus, Jesus, where shall we go? Jesus
para onde nós iremos. You have the words of eternal life. O Senhor tem as palavras da vida eterna. We're not going to go anywhere, Jesus. Nós não vamos a lugar nenhum, Jesus. We want to be fully committed followers of you. Nós queremos ser totalmente comprometidos seguidores do Senhor. You are enough for us. O Senhor é suficiente para nós. Is that what you say to him today? É isso que você vai dizer para ele nesta manhã. If you say, yes, that's how I want to be, would you stand with me? Se você disser sim, esta é a maneira que eu quero ser, por favor, levante-se. I'm going to ask all the pastors to come and we're going to take communion. And I want you to take communion in light of what you just heard. I want you to understand that when you get the piece of bread and you get the drink, Jesus is entering in you and you are living your life through him. That's what it means to be a follower. I'm not interested that we have a whole church coming. I just want those who are saying, God, I understand it. I want to be a completely follower. If that means that I'm going to have to say no to myself daily, that I need to forgive people, that I need to change my life, I'm willing to do it. Now, I'm not perfect. Every day I need to deny myself. So I'm saying, Jesus, help me to become a follower. But that's what I want. And if that's your desire, I'm going to ask you to come and stand in the altar. You come and get a piece of bread and get the wine, and we're going to partake communion together. And I'm going to lead you in a prayer, and we're going to say, God, this is what I want for my life. Nós vamos participar da ceia juntos hoje em luz do que nós ouvimos. Que a participação da ceia é mais do que comer um pedaço de pão ou tomar um cálice e dizer, Jesus, ao comer esse pão e beber esse cálice, é um símbolo que tu estás entrando em mim e vivendo através de mim. Eu não sou perfeito, mas eu quero ser um seguidor. Ajuda-me a negar a mim mesmo diariamente. Se esse é o seu desejo, eu quero que você venha, pegue um pão, pegue um cálice, fique aqui no altar para a gente orar juntos. So would you come now and let's take communion together. For those who want to be followers, who understand the meaning, I ask the pastors to be here with the ushers. So I want you to come now, go in front of one of the pastors, get a piece of bread, get a cup, and let's partake communion together. As you get it, just close your eyes. Don't talk. Just close your eyes and just be here in the front thinking as the choir sings this beautiful song. If you're watching at home, we're going to conclude our broadcast, but you need a church. Being in front of the computer is good, but it's not the same. See, you need to give your offerings, your tithe. You need to take communion. You cannot do that at home. So please, find a church. And if you're a member of this church, your place is not at home. It's here with us, especially on the first Sunday of the month. God bless you.